Descalça, piso no mármore frio e sinto o gelo subir pelos ossos como um lembrete. Já fui invisível. O hall é amplo o suficiente para que o eco da minha respiração volte com uma segunda voz. A minha, mas mais firme. Espelhos altos me devolvem a mulher que aprendeu a ficar imóvel por fora e em chamas por dentro. Eles sempre disseram que eu não tinha talento, sussurro, provando a frase na língua antes de cuspir o passado. Hoje, cada superfície brilha com uma disciplina silenciosa. O cheiro metálico e limpo do cofre interno, um fio de ozônio vindo da sala ao lado, onde telas de vidro respiram gráficos que sobem e despencam como marés impacientes. Uma vibração curta atravessa o bolso do hobby. Notificação. Outra. Não olho. Aprendi a não adorar o altar do instante. Passei os dedos pela borda da mesa de pedra, lisa, implacável, e deixo um envelope repousar no centro, pesado como sentença. Atrás de mim, os espelhos multiplicam uma casa que não existia quando me chamavam de peso morto. Hoje, cada lâmpada sabe meu nome, cada porta se abre com meu gesto, cada silêncio responde às perguntas que eles não fizeram. A campainha ainda não tocou. Eu tenho tempo de alinhar as cadeiras, de ajustar o sorriso, de escolher a versão de mim que será lembrada. Eles verão o que chamei de nada tornar-se tudo. Quando a campainha tocar, vou abrir com um sorriso, e com o extrato na mesa. A lembrança ainda tem cheiro, mofo entranhado nas paredes descascadas, chá requentado servido em xícaras que já não tinham esmalte. A casa velha era o retrato daquilo que meus pais acreditavam ser suficiente: teto barato, janelas emperradas, e palavras afiadas que se repetiam como orações. Ali, cada canto ecoava o mesmo veredito: você não tem habilidade, sua irmã sim. Minha mãe adorava repetir isso com a calma de quem fala uma verdade inquestionável. Meu pai, por sua vez, transformava minhas falhas em registros contábeis. Se eu quebrava um copo, ele dizia: menos um ponto na sua já frágil utilidade. Se eu esquecia um recado, era um débito que nunca vai saldar. Nada se perdia. Cada deslize era guardado como prova contra mim. Enquanto isso, minha irmã brilhava mesmo sem esforço. Se tocava 3 notas no piano, havia aplausos. Se rabiscava um desenho medíocre, recebia elogios como se fosse uma pintora renascentista. Eu era o pano de fundo, a sombra necessária para que a filha prodígio parecesse ainda mais luminosa. No meu aniversário de 15 anos, a cena ficou gravada com tinta ácida. Eles me entregaram um presente embalado em papel barato, um kit de faxina. Assim você aprende a ser útil, disseram rindo, como se fosse piada. Minha irmã ganhou, no mesmo dia, um colar delicado. Ela exibia a joia. Eu escondi as luvas de borracha na gaveta. Não chorei. Engoli o pranto como quem engole cacos de vidro. Naquele mesmo instante, decidi observar. Comecei a carregar comigo um caderno de capa gasta, onde escrevia pensamentos, dúvidas, curiosidades soltas. Não sabia exatamente o que buscava, mas havia ali um instinto, o desejo de guardar, de registrar, de entender o que os outros ignoravam. Na parede da sala, um relógio parado há anos me lembrava que o tempo ali não andava. Era como se aquela casa tivesse decidido permanecer suspensa, sempre igual, sempre injusta. Eu, no entanto, aprendia em silêncio. Cada palavra cruel que recebia era registrada como dívida a ser paga um dia. Naquela noite, depois da festa sem bolo verdadeiro, me tranquei no quarto abafado. Quando liguei o celular, a tela acendeu. Algo brilhou ali, e não era uma mensagem de afeto. Era uma janela, um caminho que ninguém tinha me ensinado a enxergar. A última humilhação deixou um gosto de metal na boca, como quando se morde a língua sem querer. Foi numa tarde de domingo, mesa grande, toalha engomada e vozes afinadas em elogios à minha irmã, que sorria, cheia de polígonos de luz, como se cada palavra fosse uma joia colocada em seu pescoço. Eu movia os pratos, servia o chá, escutava as taças tilintando e fingia que a microfonação do meu coração não estava gravando cada insulto. Meu tio, com o riso fácil dos que não pagam por suas palavras, olhou por cima do ombro e soltou: vai arrumar um marido que te sustente, menina, essa vida não é pra você. Riram. Minha mãe meneou a cabeça, satisfeita. Meu pai levantou a xícara e brindou a boa sorte da irmã. Eu sorri porque ali a máscara me protegia. Por dentro, senti algo estalar,
Como um vidro que cede, silêncio antes de quebrar. Depois do almoço, enquanto a família ainda comentava trivialidades, eu fui para o quarto com uma desculpa tola. Tranquei a porta. O calor abafado parecia tentar me impedir de pensar, mas havia um impulso que corria nos meus dedos. Curiosidade. Peguei o celular com mãos que tremiam de raiva contida e abri uma aba que eu raramente usava. O navegador anônimo que eu salvava para coisas que não devia. Digitei palavras que tinham algo de proibido para aquela casa: descentralização, liberdade financeira, criptografia. As primeiras páginas me pareceram jargões indecifráveis, quase conluio de letras. Havia termos que soavam como feitiços: blockchain, carteira, seed frase. Eu não entendia nada direito, mas havia um ritmo ali que me fez ficar. A cadência era de lógica, não de aprovação. Enquanto meu mundo real exigia aplausos e títulos, aquele universo pedia precisão, disciplina e provas, não carinho. Havia uma frieza convidativa. Regras que não mudavam conforme a opinião de um tio. Passei horas lendo, traduzindo mentalmente sentenças, salvando nomes e links que mais tarde se tornariam mapas. Antes de fechar a janela, copiei um endereço, colei em notas, marquei a página como favorita. Senti uma estranha mistura de medo e liberdade. Algo nascia que não dependia de elogios nem de olhares. Naquele dia entendi que o silêncio também pode ser estratégia. Sair do palco, recolher recursos, aprender em segredo e preparar minha reentrada em silêncio com calma. Salvei uma página. E com ela, o começo do meu sumiço. As noites tornaram-se meu único território. Enquanto a casa dormia em seu silêncio previsível, eu acendia a luz fraca do abajur, enfiava os fones antigos e me perdia naquele brilho azulado da tela. Uma vigília silenciosa entre minha curiosidade e o mundo inteiro. Havia uma espécie de paz agressiva naquele isolamento. Ninguém para interromper, ninguém para medir meu progresso com a régua da opinião alheia. Comecei do básico, com paciência de quem desmonta um relógio para entender como o ponteiro se move. Aprendi, palavra por palavra, o que era uma chave privada. A frase que, escrita num papel para nunca esquecer, se tornava quase um sacramento. Entendi por que não se confia em promessas fáceis, porque um projeto bonito pode ser um truque e porque a custódia própria, ter controle real sobre o que é seu, era uma linha que eu não cruzaria sem compreender o terreno. Tudo parecia técnico, frio, quase cruel, e por isso mais honesto do que as palavras de afeto que eu nunca receberá. A primeira carteira que criei foi um rito. Treme ao escrever a seed frase em um pedaço de papel, dobrei-o 3 vezes e o escondi num livro antigo, como se estivesse enterrando um segredo precioso. Ao assinar minha primeira pequena transação, senti algo físico, um peso que se deslocou dentro do corpo, um nervo que voltou a existir. Era poder em estado bruto, não o tipo que se anuncia, mas o tipo que corrói a dúvida. Minhas ferramentas eram rudimentares. Planilhas feitas à mão empilhavam-se na escrivaninha. Números rabiscados, cálculos simples, colunas para perdas aceitáveis e para lições aprendidas. Post-its salpicavam a parede sobre a tela. Ninguém virá me salvar. Preço é ruído. Tese é bússola. Regras antes de emoção. Esses mantras eram pequenos exorcismos. Sempre que a ansiedade era preparação. Eu me forjava sem testemunhas, acumulando um repertório técnico que me permitiria entrar em cena sem bia. Eu os lia em voz baixa e voltava ao trabalho metódico. Não foi raro tropeçar. Houveram erros por imprudência e por inexperiência. Taxas pagas por descuido, uma ordem colocada cedo demais, um link em que cliquei por curiosidade. Cada falha virou uma anotação dolorida nas planilhas, com a data, o valor e uma linha de aprendizado, porque eu transformei vergonha em estudo. Em segredo, testei estratégias com valores que cabiam num café, observando a dinâmica de mercado como quem estuda marés antes de atravessar o oceano. O aprendizado tinha um ritmo, noites de estudo, dias de execução silenciosa, semanas de espera. Eu cultivava disciplina como quem rega uma planta rara. Aos poucos, as pequenas sementes foram criando raízes. Os ganhos eram modestos, quase imperceptíveis, mas constantes. O silêncio estratégico não era fugarecizar pedir permissão. E então veio a primeira perda significativa. Não grande o suficiente para apagar o progresso, mas dolorosa o bastante para me fazer questionar tudo. Foi um momento de verdade. Fiquei diante do espelho à meia-noite e pensei em desistir.
Respirei, contei as lições, relembrei os post-its na parede. Segurei firme. Quando perdi meu primeiro dinheirinho, quase desisti. Quase ponto aprendi cedo que a estrada para qualquer mudança verdadeira não é uma linha reta, mas um emaranhado de atoleiros. As minhas primeiras vitórias foram pequenas, troféus de papel, e as primeiras quedas, verdadeiras esculturas de dor. Uma delas começou com um projeto que brilhava muito no papel. Promessas grandiosas, comunidade empolgada, gráficos que só subiam. Entrei com cautela, porque já tinha a lição dos post-its na parede. Ainda assim, houve um momento em que a curiosidade venceu a prudência. Um rug pull pequeno, quase simbólico, levou embora uma parcela que eu havia guardado para experimentos. Foi como ver um pedaço de papel pegando fogo no vento. Inútil, estúpido e irrevogável. Depois veio a era das taxas pagas por descuido. Configurei uma ordem no momento de impaciência e desperdicei mais do que deveria em comissões e deslizes de interface. Aprendi a conferir 2, 3 vezes, a respirar antes de clicar. E houve a tentação do FOMO. Aquele frio na nuca que faz as pessoas comprarem no topo porque a multidão já celebrou a alta. Cedi uma vez. Comprei no ápice e segurei o sonho até ele murchar. A vela vermelha no gráfico parecia uma gota de sangue, vibrando a saudade do que poderia ter sido. Cada golpe deixou uma marca visível e outras tantas invisíveis. Chorei em silêncio numa cozinha alugada, com a panela no fogo e um copo barato de suco na mão. Ninguém viu as lágrimas que escorriam. Eu escrevi tudo num caderno. Ali anotei mais que números. Registrei protocolos. Comecei a exigir auditorias mínimas antes de confiar em qualquer projeto, a checar contratos, a entender quem eram as pessoas por trás das vozes. Instituí diversificação como lei, nunca pôr tudo numa só aposta, nunca confundir esperança com estratégia. A porta trancada do meu pequeno apartamento tornou-se símbolo de autonomia. Ali eu podia admitir fraquezas sem vergonha e trabalhar para corrigi-las. Guardei a bandeira branca amassada na gaveta, não para render-me, mas para lembrar que rendição não era opção. Era uma ferramenta para decidir quando ceder temporariamente e voltar mais forte. As cicatrizes me ensinaram a dizer não. Não há atalhos sedutores, não há atalhos que prometem milagres. Aprendi a ouvir menos o clamor do mercado e mais a voz das minhas planilhas e das minhas notas rabiscadas. E, no silêncio das noites seguintes, implementei proteções, limites, stop-loss mentais, revisão dupla de cada passo. Foi um tempo de reconstrução paciente, onde cada pequeno acerto restaurava um pouco da confiança perdida. E então, numa manhã qualquer, quando eu menos esperava, um dos gráficos que eu vinha estudando há meses, aquele que eu olhara e anotara em noites de insônia, mostrou vida novamente. Na semana seguinte, um gráfico que eu vinha estudando há meses finalmente respirou. Quando decidi que aquela não seria apenas uma sorte passageira, tratei meu projeto como se fosse uma obra arquitetônica, desenho, cálculo, resistência aos ventos. Não havia fórmula mágica. Havia método. Minha tese começou simples e implacável: investir onde a tecnologia resolvesse problemas reais. Pagamentos que funcionassem sem intermediários caríssimos, remessas que atravessassem fronteiras sem perder valor, infraestrutura que permitisse que serviços básicos não dependessem de boa vontade alheia. Qualquer projeto que não respondesse a uma dor concreta, por mais bonito que fosse, voltava à prancheta. Dividi meu capital e meus esforços em camadas, como se estocasse segurança antes de arriscar audácia. A camada conservadora era a base, ativos com histórico, liquidez razoável e regras claras de retirada. A camada intermediária reunia apostas com tese explícita e time identificável. Ali eu usava uma parcela menor do capital e stop-loss mentais definidos. A camada experimental era o laboratório. Testes, small bets, posições que cabiam no bolso e que eu aceitava perder sem que isso me tirasse do jogo. Aprendi que a camada não era vergonha, mas arquitetura, e que uma ponte mal construída desaba com todos que a atravessam. Minha regra de sobrevivência era simples e dura: nunca arriscar o que me tira do jogo. Isso virou mantra. Preferia perder oportunidades ao ponto de perder autonomia. Gelei diante de ofertas que prometiam multiplicações rápidas. Recusei empréstimos alavancados que exigiam uma fé que eu não tinha. A disciplina foi se tornando a minha segunda natureza, o metrônomo que marcava o ritmo dos aportes,
das revisões e das folgas que eu me permitia. A rotina que criei parecia monótona, mas era produtiva. Pela manhã lia Vitepapers com um caderno ao lado para anotar perguntas. À tarde rodava testes em testnets, ambientes seguros onde se pratica sem arriscar capitais. À noite, reavaliava posições e reajustava percentuais. Pequenos aportes, stake moderado quando a tese pedia e estratégias de arbitragem microscópica, quase imperceptíveis aos olhos alheios, compuseram os chamados ganhos de formiga. Lentos, constantes, insuportáveis para quem esperava milagres imediatos. Havia engenharia emocional também. Mantenha uma bússola clara. Tese o ruído. Sempre que um preço explodia sem justificativa técnica, eu respirava, consultava minhas anotações e aguardava. Anotei em letras grandes na parede. Avalie o problema, então avalie a solução. E guardava tempo para não fazer nada. Cultivar paciência era tão estratégico quanto buscar oportunidades. O momento que definiu minha ética veio quando um conhecido tentou me vender um atalho, um contrato sombrio, mas com promessas atraentes e contatos certos. Havia tensão nas suas palavras, presunção no sotaque de quem acredita que o mundo se curva aos atalhos. Ponderei a proposta com frieza. Poderia ter sido uma aceleração rápida, poderia ter sustentado outro tipo de vida. Mas recusar foi necessário. Escolhi o caminho longo, auditável e transparente. Preferi construir uma ponte que suportasse meu peso do que atravessar uma passarela brilhante que poderia sumir amanhã. Demorou. Doeu. E um dia, a curva deixou de ser ruído. A primeira faísca não veio como fogos de artifício. Veio como um clique seco no meu caderno de anotações. Havia uma posição pequena que eu vinha alimentando com paciência, sem alarde. Não era amor cego, era um experimento racional, tese explicada, risco mensurado, stop mental definido. Numa manhã comum, abri a planilha e vi números que deslocavam a casa de lugar. Não era fortuna instantânea, mas era prova de que o método funcionava. Em vez de comemorar alto, realizei lucro parcial. Foi uma decisão prática. Transformar papel em base. Reequilibrei as porcentagens nas minhas camadas, aumentei o fundo de emergência e transferi uma quantia para uma conta separada que chamei, ironicamente, de segurança. Atingir aquilo sem alarde foi pura disciplina. A vingança que eu planejava não viria com gritos ou humilhações públicas. Viria com controle, com escolhas que tirassem da boca dos outros o poder de me reduzir a zero. Paguei o aluguel adiantado daquele mês e senti uma dignidade antiga retornar, como se o talão quitado limpasse uma mancha invisível. Comprei uma geladeira porque, afinal, merecia não conviver mais com latas de comida fria. Comprei também uma cadeira ergonômica para a escrivaninha, porque o corpo que constrói precisa de suporte. Pequenos luxos, pensará quem vê de fora. Para mim, eram reparos essenciais, provas práticas de autonomia. Não contei a ninguém. Continuei a anotar porcentagens, decisões, porque tinha realizado aquele lucro e não outro. Mantive a voz baixa. Observei como o mercado reagia. Alguém havia mencionado aquela posição em um grupo, análises pipocavam, menções e gráficos ganhavam vida nas telas públicas. A notícia correu o mercado. Eu já estava posicionada. E segurei as mãos para não tremer. Segurei-as porque aprenderá que ostentação era distractor. E disciplina, arma. A frieza que me tomava não era ausência de emoção. Era a tradução de uma antiga dor em método. Aguardava o momento certo para mostrar, se fosse preciso, mas preferia que o resultado falasse. Se um dia precisasse confrontar, faria isso com extratos, contratos e escolhas irreversíveis, não com insultos. A primeira faísca iluminou o caminho sem que o fogo consumisse tudo. Era só o começo, mas serviu para confirmar uma certeza. Eu sabia construir. E, pela primeira vez, isso bastava. O acúmulo vem silencioso, como neve que primeiro sussurra e depois pesa. Não houve um dia em que acordei rica. Houve anos em que acordei disciplinada. Cada pequena vitória, um rebalanceamento bem feito, um yield que se manteve estável, uma falha que virou checklist, acumulou camadas de confiança. Aos poucos, aquilo que era fragmentado começou a se comportar como sistema. Os ganhos de formiga tornaram-se formigas organizadas, carregando pedaços de prosperidade para um formigueiro que eu, finalmente, reconhecia como lar. Com a consistência veio a calma.
As antigas angústias que me faziam correr atrás de milagres agora retornavam como ecos distantes. Quando um ativo despontava em manchetes sensacionalistas, eu olhava para minhas planilhas e para os diagramas colados na parede e decidia. Erros ainda aconteciam, sempre acontecerão, mas perder virou problema resolvível, não sentença. A estaca de confiança me permitiu tomar decisões maiores sem sacrificar a prudência que eu havia conquistado à força. Expandir foi um processo técnico e emocional. Mantive a espinha dorsal no que conhecia, mas passei a participar de projetos de infraestrutura com equipes identificáveis. Coloquei parte dos recursos em estratégias de renda passiva moderada que remuneravam sem exigir vigilância constante e utilizei derivativos de proteção, sem mergulhar em alavancas perigosas, para proteger posições significativas. Fora do universo cripto, aloquei parcelas estratégicas em ativos tangíveis, um negócio pequeno que gerava caixa, títulos que decoravam um portfólio com estabilidade, e investimentos que travavam ganhos como se colocasse cimento nos degraus de uma escada. Não foi extravagância, foi engenharia financeira com mão de pedreira. A obra de mim mesma teve também andaimes, mentorias pontuais, auditorias que fiz questão de contratar, advogados para contratos importantes. O cofre discreto mudou de canto, o conteúdo nele não era apenas moeda, mas escolhas e opções que me permitiam dizer sim ou não com autonomia. Cada passo era registrado, revisado e, quando necessário, corrigido. Chegou um momento, silencioso, sem festa, em que cruzei uma marca que antes parecia inalcançável. Não vou gritar números porque o que me importa é o efeito, não o espetáculo. Olhei no espelho e a menina que servia chá com mãos trêmulas estava deslocada na fotografia. Sobrava ali uma mulher acostumada a construir, que reconhecia a própria disciplina como capital. O rosto era o mesmo, mas o peso da existência mudará. E quando a imobiliária ligou, pergunta inesperada, voz profissional, oferta formal, eu já tinha o terreno. Faltava erguer o palácio do meu silêncio. Abro os portões altos como quem abre um capítulo. A fachada não grita, sussurra a disciplina. Linhas minimalistas recortam o céu, o jardim japonês organiza o caos das plantas em silêncio, e os painéis solares sobre o telhado parecem uma armadura silenciosa. Eficiência que não precisa de olhos para existir. Ao entrar, a luz natural banha a mesa longa, madeira clara, lugar para muitos julgamentos e poucas desculpas. Do outro lado, uma estante com edições raras contém mais histórias do que a nossa família jamais ouviu. Do lado oposto, o estúdio onde eu trabalho mantém monitores alinhados e um cheiro de café novo. Tenho também uma sala sem internet, um recanto para pensar, sem ruído externo, onde a decisão se fabrica longe do espetáculo. Convido-os para um almoço simples. Usei essa expressão de propósito. A palavra simples tem o sabor frio de quem não quer alardes, apenas ver as reações. Eles chegam com passos medidos, as vozes reduzidas ao som de quem carrega surpresa e vergonha. Minha mãe demora um segundo a reconhecer a entrada. Meu pai encosta a mão no corrimão como se precisasse provar que aquilo era sólido. Minha irmã sorri antes de entender, tenta amortecer o choque com um comentário automático. Nossa, que sorte! Sorrio com a calma de quem guardou paciência como capital. Sorte é o nome que dão ao estudo dos outros, digo, e a frase cai na mesa como prato frio. Ninguém responde na hora. Servimos pratos simples, escolha minha, e conversamos em formalidades pequenas, como quem testa limites. Eles observam os detalhes. A cadeira ergonômica onde me sentei, o quadro com a inscrição de uma tese que afirmei anos atrás, o cofre discreto no fundo do escritório. Tudo fala sem precisar gritar. Quando o silêncio se torna pesado, coloco um envelope no centro da mesa. Sinto os olhares atravessarem o papel. Minha irmã abre com dedos trêmulos, meu pai morde o lábio, minha mãe fecha os olhos por um breve instante. Dentro não há insultos nem cartas vazias. Há números. Não explico. Não humilho. Aponto o extrato como prova. Meses de trabalho transformados em escolha. Eles folheiam, leem, engolem a própria surpresa. Há dinheiro ali, e, junto, a constatação incômoda de que me subestimaram. Coloco um envelope sobre a mesa. Eles abrem. Há números demais para caber no desprezo deles. Abro o envelope com a mesma calma com que abri a porta daquela casa. Sem alarde, só certeza. Estende-se diante deles um extrato consolidado,
Não por vaidade, mas por clareza. O número salta como sentença: 2 bilhões. Não explico cada movimento. Não é essa minha intenção. Explico um princípio. Vocês me chamaram de inútil. Eu aprendi a ser antifrágil. Não faço espetáculo de humilhação. Minha vingança é administrativa. Condições. Ofereço à minha mãe um acordo de paz. Uma casa simples, cuidados garantidos, dignidade que ela mesma desprezou ao me reduzir. Ao meu pai proponho silêncio, respeito nas palavras ou distância nos gestos. À minha irmã estendo um convite prático, sem condescendência. Se quiser aprender, há cadeiras na minha biblioteca. Aprender é trabalho. Qualquer enrolação terá lugar à porta. Eles folheiam, contabilizam, encontram desculpas na garganta. Há vergonha, há perguntas que não sabem como formular. Eu observo, e o que sinto não é raiva pura, é uma calma rude, resultado de anos de trabalho escondido. Saio para o jardim, a grama ainda cheira a manhã, e caminho entre as sombras que plantei. A campainha toca outra vez. Não é a família. É uma jovem vizinha, olhos curiosos, perguntando por indicações de estudo. Eu abro o portão. Desta vez, a porta abre para quem nunca disseram que tinha talento.